outdoors, forever free. Bom dia, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estou aqui, pela graça de Deus, mais uma vez, para levar uma palavra de fé aos corações, né? E eu falo pela graça de Deus, porque é tudo pela graça, né? Que sem Deus nada posso, nada poderei fazer. Estou aqui nessa manhã, nessa quarta-feira, para deixar aqui para vocês uma palavra de fé. Quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Desde que comecei a fazer os vídeos, vocês de repente estão notando que eu quase não leio. Eu leio um versículo ou dois com muita dificuldade, porque eu tenho um problema hereditário que eu estou tratando. Estou fazendo a minha parte para meditar na vista, né? Não estou enxergando para ler direito. Então, se eu ler mais que um versículo ou dois, e olha aqui. Passo tudo aqui em letra tamanho de uma unha. Mas Deus é comigo e eu vou vencer. Estou fazendo tratamento, mas eu faço a minha parte, é que eu não posso fazer, Deus pode, né? Ele pode todas as coisas. Então, eu vou tentar ler aqui um versículo 2, já escrevi aqui, que diz assim, em Isaías 45, vou ler aqui o primeiro versículo que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante de ti as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É até aqui, meus queridos. Muito obrigado, Jesus. Até aqui. Eu sei que essa passagem é muito conhecida. Eu quero passar para vocês nesse dia que Deus é aquele que conhece a intenção do coração. E Deus está falando aqui para Ciro. Ciro foi um rei, né, lá da Pérsia. Não vou falar sobre Ciro não, mas só para vocês terem um pouquinho entender porque eu quero falar sobre Deus, que eu estou aqui para falar sobre Deus, sobre Jesus, né? Sobre misericórdia e a bondade de Deus. Então aqui ele foi com Ciro, porque Ciro foi um rei que fez muitas coisas boas naquela época, inclusive para Israel. Quando ele reinou naquela época, foi profetizado, acho que 2 séculos antes, que ia nascer uma pessoa, um rei, ia nascer um menino, ia se tornar rei, e ele ia fazer coisas boas ali. Foi profetizado. Parece que Daniel falou para ele, que ele ouve aquela profecia. Então o rei Ciro, ele fez muita coisa boa ali para Israel, e Deus é aquele que tudo vê e tudo sabe. Então Deus foi com Ciro por isso, porque Deus usou Ciro como instrumento para beneficiar Israel, o povo dele. Então Ciro fez coisas boas naquela época, e ele
permitiu, né, que o povo que estava escravizado ali na Babilônia voltasse de volta para Israel e ali restaurou a cidade, e ele permitiu que foi feito um templo ali. Então o rei Ciro, ele é um rei generoso, que Deus também abençoou ele nas guerras, em tudo, né? Quem está falando aqui, eu sou o Senhor que te tomo pela minha mão direita, seguro na mão dele, pela minha mão direita, né? Deus quer dizer que você vai ficar seguro, porque eu sou contigo. E Deus era com Ciro, ele venceu as guerras. Deus está falando aqui que ele ia fechar as portas, e as portas não se abrirão. E mais para baixo está escrito, irmãos, que, meus queridos ouvintes, que Deus foi com Ciro, né? E de abençoar aquele rei. Ele foi próspero, venceu guerras, ele foi bom para Israel, fez coisa boa para Israel. E Deus é um Deus que não está alheio àquilo que nós fazemos para ele. E Deus, ele foi bom para com Ciro, ajudou Ciro nas guerras, ajudou ele de uma tal maneira, que Deus está falando aqui mais abaixo, eu te darei os tesouros, as riquezas, os tesouros das obscuridades, né? Naquele tempo, os reis, Deus, quando era com aquele rei, Deus permitia, como foi com Josué, com Moisés, com Davi, eles venciam a guerra, que Deus era com eles, e eles, quando venciam a guerra, que aniquilava aquele povo que estava contra eles pegavam os despojos, que eram os tesouros daqueles reis maus, e traziam com ele os tesouros. Quando Deus permitia, eles traziam o tesouro. Aí acabava, vencia a guerra, ainda pegava os tesouros deles lá, porque Deus permitia que trouxesse os tesouros. Porque afinal de contas, tudo é de Deus, né? Nada é de ninguém, tem nada, tudo é de Deus. Então, Deus permitia que os reis que eram de Deus, conduzidos por Deus, orientados por Deus, eles traziam os tesouros, né? Que diz o despojo, né? Trazia. Mas quando Deus falava para não trazer, eles não traziam. Porque se trouxesse o tesouro que Deus não permitia que trouxesse daquela província lá que houve a guerra, Deus também chamava atenção. Teve um que trouxe lá um tesouro, trouxe escondido, e aconteceu que houve coisa ruim para aquela pessoa que pegou um tesouro escondido do exército do rei, ele estava obedecendo o rei, mas teve um lá que tirou lá, né, aqui em cima, né, em outra passagem, parece que é Josué. E ele foi castigado, porque Deus falou para não pegar, ele trouxe o despojo. Então, quando Deus permitia, eles traziam as riquezas, os tesouros, o tesouro que significava pedras preciosas, ouro, prata, traziam. Deus permitia. Então, Deus era com Ciro, porque ele era generoso, tinha um coração bom. E foi profetizado que ele ia nascer, ia ser chamado, até o nome na profecia, acho que 2 séculos antes, Deus deu o nome dele, que ia ser chamado Ciro. Olha como é a palavra de Deus, a profecia de Deus se cumpre. Então, meus queridos, quero dizer para vocês que hoje Deus fala conosco também. E Deus está falando conosco nessa manhã. Deus está me confortando nessa manhã e pode confortar vocês também nesse dia.